Vamos lá. Quais são as linguagens que nós usamos? O nosso assunto aqui é sempre falar em público. Então, normalmente, o que vem à cabeça logo de cara? É a linguagem falada, não é? É a linguagem que a gente mais usa, inclusive no dia a dia, e é por si só a mais conhecida. Então, toda vez que alguém diz algo sobre linguagem, sobre falar em público, imediatamente a gente imagina a linguagem falada. É falar, então é a linguagem falada. Mas existe outra linguagem que, para o contexto de falar em público, ela é tão importante quanto a linguagem falada. E a gente usa o tempo todo, mesmo sem saber. E se você não descobre qual é essa linguagem, se você não se preocupa em melhorar essa linguagem, pode ter certeza que quando você fizer uma apresentação, quando você estiver na frente das pessoas falando, a sua mensagem vai ser muito prejudicada. Você precisa se preocupar com esta mensagem, com esta linguagem, né, que vai prejudicar a sua mensagem. Na verdade, não só a sua mensagem, e não só em falar em público, mas a sua vida de modo geral, ela é prejudicada se você não compreender a importância da sua linguagem não verbal. Quando a gente ouve falar sobre linguagem não verbal, pode vir na cabeça algumas coisas como gestos, né? Então, linguagem não verbal. Se eu parar de falar, você entende alguma coisa, não é? A linguagem não verbal ela transmite muita informação. E as pessoas naturalmente, normalmente, absorvem muita informação através do esforço consciente de compreender palavras. Né? Isso é indiscutível. Mas a linguagem não verbal, ela transcende essa consciência, entende? O corpo realmente fala. Ou eu até diria que o corpo berra. Né? São microexpressões faciais que apontam mentiras ou que expõem verdades inconscientes, gestos que dão ênfase à comunicação, favorecendo o entendimento, promovendo melhor interação e recepção da mensagem entre o emissor e o receptor. E com certeza a postura do apresentador. E essa postura ela pode tanto reforçar as ideias que ele está tentando transmitir ou inconscientemente, o que é pior ainda, rechaçar essas ideias. Quando você está fazendo quando você está tendo uma conversa, não é nem fazendo uma apresentação, apesar do nosso mote aqui ser apresentações, ser falar em público, quando você está tendo uma conversa com alguém, você naturalmente percebe. E assim, você percebe meio que instantaneamente se as pessoas com quem você está conversando, se elas estão prestando atenção em nós ou não. A gente sabe na hora, sem precisar ouvir isso, se a gente está agradando ou não. A gente consegue perceber como que as pessoas estão se sentindo, muitas vezes, sem que elas precisem dizer uma só palavra. Isso tudo é transmitido pela linguagem não verbal. Isso tudo é transmitido pela linguagem do corpo. Essa linguagem não verbal ela é tão importante que mesmo entre pessoas que não falam o mesmo idioma, que sejam de culturas diferentes, completamente diferentes, existe compreensão da mensagem, qualquer que seja ela, através da expressão não verbal. As emoções são percebidas através da linguagem não verbal, não importando onde a gente esteja no planeta. Pode estar em qualquer lugar, um sorriso, um choro, um par de mãos se remexendo impaciente, isso sempre vai passar a mensagem, não importa quem esteja fazendo isso ou quem esteja observando isso, a gente vai sempre perceber, a gente vai sempre notar. Então essa mensagem não verbal é preciso que haja, obviamente, congruência entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Se não tiver essa congruência, obviamente vai ter confusão. Toda vez que a gente se comunica, perdão, antes de qualquer coisa, antes mesmo de deliberadamente as pessoas interpretarem as nossas palavras, elas já observaram a nossa linguagem não verbal. Elas já observaram as nossas expressões faciais, nossos gestos, a postura
que a gente está usando, entre vários outros elementos dessa linguagem não verbal. E o mais interessante é que isso acontece instintivamente e praticamente de forma instantânea. Quando você vai fazer uma apresentação, muito antes de você abrir a boca, quando você está ali na frente das pessoas, tal, né? Ou quando você está entrando no palco, se for uma palestra, todo mundo que está ali já fez um raio-x completo de você. Já observaram seus gestos, suas roupas, sua forma de caminhar, sua forma de olhar, se você está sorrindo, se você não está sorrindo. Todos eles já têm uma ideia prévia sobre você. E eles fazem isso, nós fazemos isso, instantaneamente e sem pensar. Aquelas pessoas que estão ali te esperando falar, elas só estão esperando você falar para validar se a análise que elas fizeram está válida e decidir se elas permitem ou não que você acesse a mente delas. E aí a gente retoma o mantra que, se você acompanha esse canal, você ouve. É importantíssimo conhecer a audiência. Saber o que eles esperam, saber o que eles sabem sobre o seu tema, sobre o seu assunto, sobre aquilo que você está falando, porque isso vai te ajudar a criar as condições para que a sua comunicação seja realmente eficaz. Porque aí você vai fazer, o que você vai fazer? O que todo comunicador precisa, unir a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Anote isso. Se você usar a linguagem inadequada, a sua audiência não vai se conectar com você. E se eles não se conectam, sua mensagem já está prejudicada. E aí as chances de você atingir o objetivo que você planejou para aquela apresentação, porque obviamente toda apresentação, a gente já falou isso várias vezes, precisa ter um objetivo, as chances de atingir vão diminuir drasticamente. Então, antes de entrar para fazer uma apresentação, esteja consciente e se prepare para entregar o seu conteúdo dentro de um modelo equilibrado e congruente de voz e imagem.